Muito bem. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Amém. Nós já vimos aqui que Ló foi um homem que tinha olhos levantados não para o Senhor, mas para coisas. E a diferença de Abraão e Ló, que um olhava para as campinas, o outro olhava para o Senhor. Depois o Ló foi captado ou capturado por Sodoma e foi chegando vagarosamente até entrar em Sodoma, e de lá ele não conseguia se libertar. Os três amigos, os três personagens que chegaram à casa de Abraão, chegaram ao meio-dia e depois daquele banquete eles saem e Abraão fica com o Senhor e dois deles rumaram para Sodoma. Então o capítulo 19 começa com esse ao anoitecer. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Mas Continua. instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira ao que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à porta, à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que
que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegando-nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que se teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. É um texto bem denso, né? Muita informação. É muita coisa. Por que o Senhor não se sente em casa com Ló em Sodoma? Eram 3, mas só foram 2. O Senhor não foi, porque nós vamos vê-lo lá atrás, ele ficou com Abraão na oração. Ele enviou os 2 anjos para analisar a situação para ele. O Senhor não foi à casa de Ló. Era uma situação tão drástica que o Senhor dá ordens para que seja destruída aquela cidade, e ele não vai. Os anjos também não andaram pelas ruas, nem visitaram os locais públicos de diversão. Eles queriam permanecer na praça. Eles não visitaram qualquer outro lugar senão a casa do crente Ló. Eu estava dizendo para Alexandre, se não fosse o livro de Pedro, eu não chamava Ló de crente. Mas a Bíblia diz que era o justo Ló. Afligia sua alma. Afligia sua alma todos os dias por causa daquela circunstância. A esposa e a família de Ló estavam longe do Senhor. O sal havia perdido o seu sabor. A gente lê lá em Mateus capítulo 5, verso 13, que se o sal perdeu o sabor, para nada aproveita, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O interessante é que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E aquele local é basicamente uma pedra de sal. É sal, 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 sal. Mas havia perdido o seu sabor. Abraão foi visitado quando era luz, mas Ló recebeu os anjos na noite. Ele vivia nas trevas. Ele tinha perdido a comunhão com o Senhor. Vamos dar uma olhadinha em 1 João capítulo 1, os versos 5 a 10. 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém,
andamos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus é luz e não há nele trevas. Aquela cidade vivia nas trevas, na escuridão, e o que nós vemos é exatamente a luz vindo para a luz e a luz vindo para as trevas. Ou seja, quando na casa de Ló, ele chega à noite. A casa de Abraão obedece à palavra quando ele servia ao Senhor, mas a casa de Ló apenas riu ao ouvir as palavras de Ló. Os seus futuros genros pensavam que era piada, era gracejo, enquanto que na casa de Abraão as pessoas estavam prontas para fazer, para servir, ainda que houvesse o riso da Sara, já mais por incredulidade do que por deboche. Abraão apressou-se, mas Ló demorou-se e teve que ser arrastado para fora da cidade. São comportamentos que a gente tem que analisar. Abraão se prontifica, Ló ele é recalcitrante e parece que a Sodoma tinha tomado conta dele e ele não conseguia reagir. Ló primeiro tenta argumentar com os homens na porta e depois negociar com eles. Esses são dois comportamentos que não cabem dentro do povo de Deus. Nós não temos que negociar nem argumentar. Nós temos que dizer, olha, a palavra do Senhor é esta e o assunto é este. Abraão, que viveu fora de Sodoma, teve mais influência do que Ló, que morava na cidade. Porque Abraão estava usando uma arma mais poderosa do que a argumentação e do que a negociação. Ele usava a intercessão. E nós precisamos entender que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que nós temos um poder maior do que nós podemos imaginar. Ó Senhor, me dá a fé para eu crer que o Senhor pode fazer muito mais do que eu peço ou penso. Me dá fé para eu crer que o Senhor age no meio dessa confusão toda, que eu não vejo solução. Me dá a graça de poder depender de Ti. E esse é um ponto que me chama a atenção. A abordagem de Deus era para julgar a cidade, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E quando você ama mais as trevas do que a luz, tem que haver julgamento de Deus. Deus não encontrou 10 justos, mas ele poupou Ló e a sua esposa e as filhas por sua misericórdia, por causa da intercessão de Abraão. Ele usou de misericórdia. A graça, é ela que nos busca.
e é ela quem nos tira das garras de Sodoma. É a graça que nos saca, mesmo quando nós não estamos dispostos. Os anjos retiraram Ló e a sua família porque havia um propósito de Deus. E nesta oração de Abraão, ele foi lá e retirou a mulher e os filhos e as filhas. Embora nós possamos odiar os pecados de Sodoma, nós precisamos ter o cuidado de não odiar as pessoas, porque Deus ama as pessoas e Ele deu chance. Agora, o pecado, ele tem que ser extirpado. Ló não tinha nenhuma barraca, nenhum altar. Ele nunca construiu altar e a barraca dele ficou para trás. E ele acabou tendo que entrar numa caverna, e nessa caverna ele cometeu outros pecados que vieram trazer sérias consequências por causa da sua mentalidade, que ele havia se reduzido a uma religião de formalidades. Ele acabou sendo o pai dos seus netos. Teve incesto com as filhas. Teve incesto com as duas filhas, e esses dois povos foram se constituir em dois espinhos na carne de Israel até os dias de hoje. E como eu disse, se não fosse por 2 Pedro dizer que o justo Ló, eu duvidaria que ele pudesse ser chamado de crente. De justo, né? De justo. Porque foi um homem bem rebelde. Mas ele foi sacado pela graça de Deus. E aí nós temos que entender: não sou eu que busco a Deus, é Deus que me busca. E se o meu querer agora o quer, é porque Ele me quis antes. Alguém que estava patinando com relação à questão da eleição, que veio conversar comigo, que disse: Glênio, você tem falado sobre eleição e eu tenho estado meio perturbado. Digo: olha, se você busca o Senhor, é porque foi buscado. Você não teria nenhum interesse por Ele se Ele não tivesse colocado esse interesse em você. Essa é o que eu posso dizer. Eu jamais iria querer o Senhor se Ele não tivesse me querido antes. De maneira nenhuma. Ainda que o meu querer seja tão imperfeito e tão cheio de voltas, eu ainda te quero, Senhor, porque o Senhor me quis antes. Então, esse texto, ele vai mostrar exatamente o que é que a graça de Deus faz conosco. E esses versículos aqui, o versículo 16, como porém se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
Preste bem atenção neste texto, porque ele mostra como que a graça funciona, como é que é. A gente está demorando, mas o Senhor o pega, os homens, pela mão. Temos que entender que é a mão do Senhor que vai buscar-nos, que vai nos pegar. Não somos nós, mas é Ele. E Ele nos saca, nos tira. E só destrói a cidade depois que eles são tirados. Eu vejo nisto aqui também uma sinalização da graça de Deus para o julgamento deste mundo. Eu fico mais, se eu tiver que passar pela grande tribulação, vou passar. Mas eu fico mais confortável crendo que o Senhor vai me tirar antes. Não vou criar caso com Ele. Mas eu tenho alguns textos que me ajudam a entender que se ele tirou Noé antes de vir o dilúvio e Ló antes de tocar fogo na cidade, é possível que ele vá me tirar antes. E eu estou com essa esperança. Porque tem alguns textos que ajudam a gente a olhar essa questão. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom texto, hein? Bom texto. É bom? Ele é bom, ele é seguro. E ele nos livra da ira vindoura. Nós temos aí uma característica a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu não creio que Deus vá nos deixar nessa situação de ter que suportar o julgamento que Ele já fez cair sobre nós através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a vida cristã é uma vida de libertação. E eu creio que, de fato, o Senhor vai nos livrar desse momento de julgamento sobre o mundo. E Ele tirou Ló e a sua família. Possivelmente Ele vai nos tirar. Como eu vivo de esperança e de fé, eu vivo confiado no que Ele disse e não nos meus entendimentos. Fala um pouquinho aí, eu estou perdido. Bom, tem algumas questões aqui que eu estava pensando enquanto o Glenn estava falando. No verso 4 tem algo interessante, né? Ele diz assim: mas antes que deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos, sim, todo o povo
de todos os lados. E continua no 5: chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Então, tem uma palavra que tem martelado no meu coração esses dias, que é cisão. É interessante que sempre que o Evangelho se manifesta, ele se manifesta como uma cisão com relação ao mundo, com relação à estrutura religiosa do mundo. Ele não tem diálogo, ele não tem como interagir com o espírito do mundo e com o espírito da religião. Ele vem, ele se apresenta como uma cisão. Jesus, quando ele começa a manifestar a radicalidade disso, que já tinha sido antecipada por João Batista, que depois vai ser compreendida por Estevão e vai ser propalada por Paulo, ou seja, que o Evangelho é uma cisão, que o templo ele precisa ser derrubado, ou seja, a estrutura religiosa precisa de fato pôr um fim. E lembrando que a gente está falando nesse contexto de desconstruindo a religião, quando a missão daqueles homens é clara naquele lugar de Sodoma e Gomorra. Eles não têm nenhuma relação com ela, eles não querem ter nenhuma relação com a estrutura vigente na cidade. Eles têm um objetivo claro: salvar quem Deus tinha preparado para ser salvo, por sua graça, por sua misericórdia. Então eles vão lá com esse objetivo. E o segundo objetivo deles é destruir aquela realidade, ou seja, antes de destruir, eles precisam salvar. Nós sabemos que tudo isso aqui está tendo um fim. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é quem inaugura a nova criação, né? Que os céus se enrolarão tal como pergaminho, que os elementos em fogo arderão, e não só isto, mas toda a forma de o mundo ser enquanto mundo, o espírito anticristo, que se sustenta no homem e que é aquilo que dá abraço ao pecado, que faz com que o pecado possa ser manifesto, que é a estrutura do velho homem também, servindo a este mundo como um escravo. Tudo isso vai ser destruído. E quando isso se apresenta, quando o Evangelho vem com a boa nova, e ele necessariamente é uma boa nova de cisão, o texto vai dizer que gente nova, gente velha, gente de tudo quanto é lado da cidade cerca, se opõe, ela persegue. Todas as vezes que nós apresentarmos um Evangelho tal como ele é, conversando hoje de manhã aqui junto com os pastores, o Grêmio fazendo uma citação do Martin Lloyd Jones, a gente estava falando um pouco sobre a graça de Deus, o quanto ela é escandalosa, porque ela tira a nossa segurança, o nosso chão, o nosso parâmetro, a maneira pela qual nós julgamos a vida, a maneira pela qual nós podemos medir se estamos bem diante de Deus ou não, que tem a ver com o mérito nosso, com o que fazemos, o que deixamos de fazer. E ela vem de forma escancarada, e ela pega um homem como Ló, por exemplo, que o Glenn acabou de dizer que se não fosse Pedro lá na sua segunda carta dizer que ele era justo, ele teria dúvidas sobre a fé de Ló. A gente já estudou sobre Abraão. Quando a gente olha com um olhar um pouco mais questionador, a gente entende que Deus só pôde escolher Abraão por sua graça, pelo seu propósito eterno, aquilo que Efésios vai nos ensinar, que ele já tinha proposto em Jesus Cristo. Então, quando a graça vem, ela é um rompimento com essa estrutura do mundo, essa estrutura religiosa. E aí há sempre perseguição, há sempre um movimento de tentar perseguir. E aí não importa o lado, não importa a idade, mas sempre que a gente for viver um Evangelho, ou anunciar um Evangelho tal como ele a palavra de Deus vai dizer que a palavra da cruz é loucura. O Cristo crucificado é escândalo. Necessariamente nós vamos ter perseguição.
A grande bobagem é aquilo que o Glênio deu uma faladinha aqui também. É tentar o diálogo entre as duas coisas, né? Porque a Ló sai e tenta de alguma forma dialogar com a religião. É impossível, porque a religião não suporta a cruz. E a cruz é necessariamente o fim de toda a estrutura religiosa. Essa cena aqui é muito interessante, porque a gente quer conciliar duas coisas que são inconciliáveis. Não tem como. O Evangelho, tal como apresentado em Jesus, inaugura tanto o reino de Deus quanto o fim da religião. Eu fico pensando na relação do homem antes do pecado, e a gente percebe que é uma relação extremamente pessoal, relacional, descomplicada. É uma relação... Não, se eu quiser falar sobre cultura. Não pode ir em frente. É uma relação íntima. Deus aparecia na viração do dia para bater papo. Mas chega um dia que Deus vai lá e Abraão não está lá, e Adão não está mais lá. E Deus então pega o celular e liga e fala: Adão, cadê você? Estou aqui nos Anônimos, você não apareceu. Ele fala assim: eu não estou com uma roupa legal. Logo depois da queda começam as preocupações, os modos, a maneira certa. Antes não havia essa preocupação. Havia aquela relação de criança mesmo, sabe? Meu filho, você coloca um sapatinho nele e você fala: nossa, como você está lindo, você está bonito. E ele fica: bonito, bonito. Mas você arranca a roupa dele, leva ele para o shopping pelado, ele vai. Ele não tem nenhuma preocupação nesse sentido. E logo depois do pecado começa já a formatação da religião entrar. Logo no capítulo 4, a gente vai ver que a próxima aproximação de Deus já se manifesta num rito, num sacrifício. Aí nós temos a construção da religião sendo formada no capítulo 6, no capítulo 11, e daqui a pouco você perdeu Deus de vista, e Deus, então, as nossas orações, falando aqui de manhã também, né, Guilherme? Passa a ser uma conferência com Deus, teológica, que você precisa lembrar Ele que Ele é trino, que Ele é onisciente, onipotente, e que você, em lembrando Deus quem Ele é, quem sabe Ele pode ajudar você. Não há mais... O Glênio falou de uma moça que estudou na época com você, ou que era professora, que ela acordava pela manhã e falava assim: bom dia, papai, good morning, daddy. E aí ali ela ia falando o dia inteiro, olha. Daí o pessoal tirava sarro dela, falava que ela era louca. Por quê? Porque inventamos o jeito certo. E essa desgraça que é a religião, perdão a palavra, mas é uma desgraça mesmo, porque ela é sem graça. Ela é sem a graça. Eu fico vendo, no continuar da cena, eu fiquei pensando nas filhas de Ló. Né? O cara tenta negociar com a religião, um diálogo com a religião que é impossível, com a estrutura religiosa, pecaminosa, depravada, idólatra. É impossível a tentativa da negociação e há o sacrificar de duas filhas. Eu fico vendo quantas vezes a gente atende, às vezes no gabinete, filhas que os pais sacrificam a religião. Eu já contei essa história aqui e eu vou repeti-la porque, como exemplo, a mãe que não tentava uma aproximação do filho, o filho com 24 anos, e não havia nenhum diálogo, nenhum relacionamento. O filho simplesmente não suportava a mãe. E a mãe falava assim: onde que eu errei, pastor? Quando nós viemos aqui para Londrina, eu falei: eu vou comprar um apartamento do lado da igreja, perto da igreja, para que eu possa levar meu filho na igreja, minha filha na igreja. E ela começou a fazer isso todo domingo, catava os filhos, que eles vieram estudar aqui em Londrina, e empurrava na igreja. Entenda, eu creio com todas as lutas da igreja, a igreja ainda é o lugar mais seguro da terra. Mas
Quando a gente faz isso do ponto de vista religioso, a gente sacrifica os nossos filhos. Relacionamento, afeto, amor, evangelho. E ela falando assim, eu não sei onde eu errei, mas ele não conversa comigo, ele só faz errado, ele bate carro, ele bebe, ele não sei o que lá. E foi falando um monte de coisa. E ela falou, onde que eu errei, pastor? Eu falei assim, você ama o seu filho? E ela falou, claro que eu amo. Eu falei, não, você não ama o seu filho. Você ama um ideal que você criou do seu filho. E o ideal, ele é sempre religioso. Porque Deus não nos idealiza. Aquilo que o Glênio fala volta e meia, Deus não alimenta expectativa ao nosso respeito. Deus não está desapontado comigo, com você, porque Ele não alimenta ilusões a nosso respeito. O texto que foi lido aqui de João se andarmos na luz. Deus é luz e nele não habita treva alguma. E a luz, andar na luz ali é confessar a nossa realidade. E a nossa realidade é de pecado, de quem precisa de Salvador. E a religião serve sempre para poder esconder essa realidade, para tentar minimizar essa realidade, para tentar negociar com essa realidade, enquanto o Evangelho é uma cruz que nos mata e nos faz de novo, porque Deus nos ama, né? Então, às vezes a gente sacrifica relacionamentos. Só terminando a história dessa moça, para não ficar pelo meio do caminho, ela ficou meio brava comigo, daí ela chegou em casa, o marido dela falou, faz 4 anos que você faz terapia, ninguém fala nada pra você, agora que esse pastor que falou alguma coisa, é que você não escuta ele. Aí ela voltou para falar, aí a gente sentou, conversou, aí eu falei assim, peça perdão pro seu filho, diga que você o ama. E ela fez isso. E aí ela foi vindo às quartas-feiras assim, e ela, na outra quarta-feira, ela chegou lá toda exuberante, dizendo, pastor do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? O meu filho foi no meu trabalho. E quando eu vi ele, eu tomei um susto, achei que tinha morrido alguém e tal. E ele falou assim, ela falou assim, filho, o que você veio fazer aqui? Ele disse, não mãe, eu vi a senhora. Aí ela começou a chorar, ela falou assim, pastor, o senhor pode ser uma bobagem isso, mas você não sabe o quanto isso representa para mim. Aí na outra semana ela veio e falou, pastor do céu, meu filho me procurou, disse que ia parar de fumar. Aí eu falei, não, se você quiser continuar fumando, filho, pode continuar. Tadinha, ela já tá tão escaldada. Aí na terceira vez ele chamou ela e abriu a caixa preta, que nem o Glenn gosta de dizer, e vomitou tudo aquilo que ele fazia, como ele vivia, como ele percebia ela, e enfim, e houve acerto. E aí eu falei assim, eu queria falar com o seu filho. Ela falou, ele não conversa com o pastor, ele não gosta de pastor, porque o primeiro pastor que ele conheceu roubou o pai dele. Aí eu falei, não, deixa na mão de Deus, se um dia... Aí passado mais ou menos um ano, um dia ele bate lá na porta do gabinete lá, e a gente pôde conversar, e essa mãe foi restaurada. Então eu fico vendo assim, a religião, a gente precisa sacrificar relacionamentos, viver na mentira, não pode ser quem é, e o Evangelho é uma cisão. É isso que faz nova todas as coisas. Não há nenhuma relação entre o Evangelho e a religião. É vero. Você viu que ele tentou argumentar, negociar, não conseguiu. Aí os caras vieram em cima, querendo abusar, e eles cegaram, os anjos cegaram os olhos deles, para que eles não achassem a porta. Mas o verso 12 diz, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais os teus? E aqui é que a gente precisa verificar isso para nós aqui. Tem na sua casa alguém mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, tem mais alguém dos teus? Faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir. Como se faz sair alguém desse lugar? A primeira
A primeira questão é a intercessão. Quem estava por trás disso tudo era a intercessão de Abraão lá. Então nós vamos dar uma olhadinha em 1 João 5, 14 e 15 para pensar nos nossos. Tem mais alguém dos teus? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que coisa mais preciosa. Senhor, eu às vezes fico assim, como é que eu vou saber se é a tua vontade? Mas o Senhor diz tantas vezes assim, por exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas isso era só para aquele cara ou também para a minha casa? Era só para o carcereiro? Era só para o carcereiro ou isso abrange também aos que estão... Ele disse, olha, tens mais alguém aqui dos teus? Filhos, genros, filhas. Mas dos teus da cidade, tem mais alguém? Tem uma intercessão lá, está colocada aqui, pois... Eu gosto desse texto de Isaías 65, 23. Não trabalharão debalde ou em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Será que é só para Israel ou é também para o Israel de Deus? Eu tenho um texto que na minha Bíblia velha de papel, que agora eu não uso tanto, está escrito e assinado. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Senhor, eu posso orar por isto? É a tua vontade? Eu posso interceder por isto? Então essa é a forma, primeira coisa. A segunda coisa é: ame os teus como o Senhor nos amou. É isso que o Alexandre falou aqui, é fundamental para aquela mãe, né? Ame seu filho, ame seu marido, ame sua esposa, ame sua sogra, ame. O amor é uma linguagem muito poderosa. Ela cobre multidões de pecados. E a terceira coisa, se for preciso, pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Eu gosto dessa forma de dizer: saia em nome de Jesus e, se for preciso, use palavras. Pregação Pregue sempre. É mais do que palavras. É a própria encarnação da palavra de Deus em nós. Então, há mais alguém dos teus aí? Você e eu temos intercedido pelos nossos.
para que o Senhor os tire. Tens aqui alguém mais dos teus? Pois nós vamos destruir tudo isso, porque o clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. Mas o Senhor vai usar de misericórdia e vai tirar os seus dessa situação. Eu creio, queridos, que é a graça de Deus quem promove toda essa obra, até a nossa intercessão. Não coloque a intercessão como um fardo que você tem que carregar. Eu ouço alguns pregadores dizendo, eu estou com um encargo de fazer tal coisa, eu estou com um encargo. O negócio fica muito pesado. Eu queria ter um prazer e não um encargo. Queria ter a alegria de poder fazer as coisas sem peso, mas com prazer de poder testemunhar. Participar do que Deus está fazendo. Está fazendo. Não por dever, não por obrigação, não porque eu tenho culpa. O Alexandre hoje estava contando que alguém pediu para ele orar. E ele disse, não, eu vou orar por você. E passou o dia todo fazendo coisa e tal. De noite ele deitou e quando ele estava ali começando a chamar o sono, chegou o pensamento, mas você não orou pela menina lá, pela moça. Aí ele jogou o travesseiro no chão lá e para não doer tanto o joelho e começou a fazer uma oração, aquela oração, né, eu tinha dito para ela que eu ia orar por ela, então eu tenho que orar. Mas nisso o Senhor perguntou, rapaz, o que você está fazendo aí? Né? É verdade. O que você está fazendo aí? Parecia que Deus estava lá só para ticar, assim, né? Eu orei, né? Ele estava anotando se você orou, se você não orou. Que foi, você tem amado essa moça? Você tem tido atenção por ela ou só é uma praxe, um rito? Não, eu tenho orado por você. É uma questão de intimidade ou é uma questão de encargo? De encargo. Eu não tenho nenhum encargo por cuidar dos meus filhos. Eu vejo às vezes pais dizendo assim, meu filho é um aborrecente. Me dá uma vontade de dar uma surra num pai que diz um negócio desse. Então, ele está numa fase de rebeldia, mas ele não é aborrecente, ele é seu filho. Quando eu vejo às vezes uma mãe está cansada de pegar uma criança e sacudir a noite toda. Eu vi ontem mesmo, atendi uma que diz que a criança chora e está com 2 meses, dá um dor, cólica. Eu sei como é. Você sabe, né? Que alegria, né? Dá vontade, eu também já soube disso. Mas é prazer. Não é peso. Às vezes cansa. Mas é bênção, é dádiva. É igual a história que você contou lá da limpar o bumbum lá, né? Da mãe. Lembra que você falou? A moça com a criança, e você perguntou pra ela assim, quem que limpava a bundinha da criança? Falou, sou eu. E você faz isso sofrendo? Não, faço com alegria. Alegria. Mesmo que você não goste de limpar
fezes, não é uma coisa agradável, mas é meu filho. É meu filho, é prazer. E dos netos também. Dos netos também. Eu tenho 5 e limpo dos 5. Dos 5. E é prazer. E lá no meu médico em Curitiba, há um quadro de uma indiazinha peruana, cabelinhos feito tranças, e com um garoto no pescoço, e alguém pergunta para ela assim, está levando um fardo pesado, não é? Ela diz assim, ela responde no quadro, não é um fardo, é meu irmão. Tem uma música famosa nesse sentido aí, né? He's My Brother. É uma música famosa, é muito bonita a música. É uma história de um menino no inverno lá, americano, lá não sei que estado que era. É história disso. Verídico mesmo. E o padre, no final de comecinho de noite, escuta bater na porta já da igreja. E abre a porta e vê um orfanato, um negócio assim, vê um moleque carregando um outro moleque nas costas, que já não aguentava mais, né? E ele veio trazendo no meio da neve, do frio. Daí o padre fala, nossa, ele deve ser pesado para você. Ele fala, não, ele é meu irmão. Ele fala assim. Ele não é pesado, é meu irmão. E aí nós podemos pensar, tem alguns dos seus, por que não estamos intercedendo? Eu não tenho essa... Senhor, o Senhor com tua graça veio para minha casa e me retirou de Sodoma. E tem mais uma turma aí que precisa ser retirada de lá. Então dá-nos a graça de ter a consciência de poder interceder por essa turma. Que o Senhor, sem dúvida, na sua infinita misericórdia, vai usar de misericórdia para com estes. Isso eu quero deixar só quem sabe, você fazer um caderno, sei lá o que, na capa da Bíblia, em algum lugar, os nomezinhos de alguns dos genros, ou dos filhos, ou dos parentes que estão ainda presos em Sodoma, para que o Senhor os tire de lá e os leve para um lugar de segurança. É só paradoxal a gente ver que eles começam na tarde, na noite, e de madrugada eles tiram eles de lá. Isso representa a morte e a ressurreição. É um símbolo de que a tarde é o período do ocaso e da morte. E a madrugada é o lugar da ressurreição, da nova vida, da nova caminhada que nós temos até um lugar pequeno, porque é o pequeno rebanho de Deus, mas é um lugar seguro. Que Deus nos conceda essa graça de andarmos por fé. Amém. Amém.